e ver a glória do Senhor se manifestando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto que nós lemos conta um pouquinho daquilo que foi a história de Esther na Pérsia. A gente sabe que Esther, ela era uma órfã, foi adotada pelo seu primo, que se tornou o seu primo pai. Mas, pelo fato de Deus estar trabalhando na vida dessa jovem, ela acabou sendo eleita como a mulher mais poderosa da Pérsia. Quem diria, uma simples judia, uma órfã, seria levantada para ser a rainha da Pérsia. E hoje a gente aprendeu na escola dominical, porque a gente está estudando panoramicamente a Bíblia, e hoje caiu o livro de Esther, e a gente aprendeu que essa eleição de Esther não foi propriamente o mérito de Esther. O rei Assuero, o rei Xerxes, elegeu Esther como rainha com base no seu amor, com base na sua graça e com base na sua benevolência. E por causa disso, o que o rei fez com Esther? Colocou a coroa na sua cabeça, a coroou como a nova rainha da Pérsia e fez para ela um grande banquete, que ajuntou os poderosos daquele reino para celebrar a nova rainha da Pérsia. Agora há uma nova rainha para estar ao lado do rei Assuero, governando todo o reino da Pérsia. Mas esse texto, irmãos, que nós lemos, revela para nós o momento mais decisivo da vida de Esther. Esse texto revela para nós que a hora da decisão chegou na vida de Esther. E por que chegou, gente, essa hora da decisão na vida de Esther? Porque havia uma sentença de morte sobre a vida dos judeus que foi baixada lá na Pérsia. E quando Mardoqueu, seu primo pai, tomou conhecimento dessa sentença de morte, imediatamente ele caiu em desespero. Ele vestiu o luto, caminhou desesperadamente pelas ruas da capital Suzã, clamando com a amargura do seu coração. E vestido de luto, ele foi parar na porta do castelo, ele foi parar na porta do rei. E quando Esther toma conhecimento que o seu primo pai estava ali, de luto, na porta do rei, porque não podia passar dali, só podia chegar até a porta, ninguém tinha autorização para se chegar diante do rei, vestido de pano de saco, ou vestido de forma maltrapilha e andrajosa. Então Esther recebe a notícia que o seu primo está lá na porta do rei, caído de luto, com a sua alma amargurada. E ela, irmãos, estando no palácio, toma conhecimento que existia uma sentença de morte sobre a vida do seu povo. Ela descobre que aquele luto de Mardoqueu não era um luto qualquer. Ela descobre que esse luto de Mardoqueu era um luto em função da sentença de morte que paraiva, ou melhor dizendo, paraiva sobre a vida pairava sobre a vida de todo o povo judeu na Pérsia. Isso quer dizer que essa sentença estava sobre as famílias judaicas. Isso quer dizer que essa sentença estava sobre Mardoqueu, aquele que lhe adotou. Estava também sobre a própria rainha Esther, que era judia. Então veja, irmãos, a sentença de morte chegou aos ouvidos de Esther. A má notícia, como foi o caso de Neemias, chegou aos seus ouvidos. E quando essa má notícia chegou diante dela, ela foi colocada neste momento da hora da decisão. Esse texto aqui revela para nós esse momento singular na vida da rainha Esther. E por que, irmãos, era um momento de decisão? Esther aqui estava num momento desafiador, porque se ela se cala, a sentença de morte estava sobre a sua vida. Ela era judia e a sentença de morte recaía sobre todos os judeus. Agora, se ela resolve ir na presença do rei, existia uma lei que impedia a pessoa de se chegar à presença do rei. Existia então também uma sentença de morte para aquele que ultrapassasse a lei do rei. Então, se ela se calasse, a sentença de morte estava sobre a sua vida. E se ela entrasse na presença do rei, a sentença de morte também estava sobre a sua vida. Então veja, irmãos, para qualquer lado que Esther se movesse, a sentença de morte estava pairando sobre a sua vida. E esse momento decisivo que chegou na vida da rainha Esther, ele chega também na nossa vida. Esse momento chega na nossa vida e nos chama a esse grande desafio que chamou a vida de Esther.
E não só, irmãos, sobre a vida de Esther, não só sobre a vida do povo judeu, mas também, se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google, você vai ver que a história da humanidade é marcada por grandes momentos de decisão. Eu tinha até separado aqui um texto, não vou passar, para mostrar para vocês como que a história da humanidade é formada por momentos de decisão. E esses momentos de decisão, irmãos, o que se requer? Quando a gente é levado para esse momento de decisão, como Esther entrou nesse momento de decisão, o que se requer? Qual é o comportamento, qual é a atitude, qual é a ação a ser tomada nesse momento de decisão? Olha, a gente precisa analisar esse contexto para poder aplicar na nossa vida. Veja só, momentos de decisão é um momento que não se requer outra ação, senão a coragem. Momentos de decisão é um momento em que se requer outra coisa, senão a ousadia. Isso, irmãos, para Esther e para a nossa vida também, quando nós somos levados em momentos de decisão, não há espaço para voltar atrás, não há espaço para fugir, não há espaço para se esconder, não há espaço para o medo e não há espaço para a covardia. Na vida de Esther, só tinha espaço para uma coisa: ou ela avança, ou ela está perdida. Veja, irmãos, esse é o momento que a gente está vivendo hoje, no tempo presente. Se você der uma olhada para aquilo que a gente tem vivido hoje, a igreja de Cristo, o evangelho, nós, povo de Deus, estamos vivendo momentos decisivos da nossa história. Por quê? Nós estamos vivendo a transição, a grande transição de valores. O evangelho não tem mais aquele impacto que tinha sobre a cultura da nossa sociedade, sobre a cultura do nosso tempo. Você pega aí no Google, você pega no YouTube, você pega aí nas redes sociais, você pega na televisão, você vai ver o comportamento seguindo uma direção totalmente contrária ao evangelho. E hoje eu tive a infelicidade, irmãos, de ver uma postagem no Instagram que um pastor muito conhecido publicou, e eu fiquei chocado. Um grupo de pessoas fazendo uma festa dentro do esgoto. Você já viu isso, gente? Dentro do esgoto. Eles se reuniram no esgoto como se fosse uma piscina. As pessoas dançando, bebendo, cantando, festejando, celebrando, aonde? Dentro do esgoto. Isso acontece porque nós estamos vivendo um tempo de transição. Os valores do reino de Deus estão sendo abandonados. Os valores do reino de Deus e do evangelho estão sendo pisoteados. Veja, assim como Esther foi levada para esse momento de decisão, nós, como discípulos de Cristo, como povo de Deus, somos chamados a esse tempo presente, que é um tempo de decisão, é um tempo que não dá mais espaço para voltar atrás, é um tempo onde não há espaço para medo, para fuga ou para covardia, é um tempo onde Jesus nos chama: entre na presença do Rei, avance, prossiga e vá adiante. Olha para a sua vida agora, olha para o seu contexto agora, olha para a sua história agora. Assim como sobre a história do povo de Deus, havia que tipo de sentença, irmãos? Uma sentença de morte. A sentença de morte chegou para Mardoqueu, e ele entrou em desespero, vestiu o luto e foi parar na porta do rei. Esther tomou conhecimento dessa sentença de morte e percebeu, através da exortação de Mardoqueu, que essa sentença de morte estava sobre a vida de todo o povo de Deus. E a gente encara também, a gente enfrenta a sentença de morte sobre as nossas vidas. Quantas sentenças já pronunciaram sobre as nossas vidas? Sentença de fracasso, sentença de destruição, sentença de caos, sentença de falência. Muitas sentenças já foram promulgadas sobre a nossa vida. E quando a gente olha para essas sentenças, nós somos chamados para um momento de decisão. Por isso que o título dessa mensagem é A Hora da Decisão. E aí eu comecei a lembrar, quando Deus falou comigo quinta-feira acerca dessa palavra.
Eu estava estudando esse texto bíblico na minha casa, na minha varanda, na quinta-feira, e quando eu cheguei nesse texto aí, e comecei a perceber o chamado de Deus para a minha vida, para essa hora da decisão, a graça de Deus veio sobre mim, irmãos, e eu tive um momento espiritual, um momento de glória na presença de Deus, e o Senhor falava comigo, é hora de abrir a boca, avançar, prosseguir, porque você está vivendo um tempo de decisão. Aí Deus fez eu lembrar, irmãos, quantas sentenças pesavam sobre a minha família, quantas sentenças pesavam sobre a minha vida. Eu fui criado aqui nesse bairro do Rocha, sem expectativa nenhuma de vida. Eu lembro que eu ainda já era grande e ficava na rua sem saber o que fazer, correndo atrás de capiva, jogando bola de gude, e as pessoas passavam, via eu grandão no meio das criancinhas e falavam assim, rapaz, vai procurar um trabalho, vai estudar, vai fazer alguma coisa na sua vida, porque você não vai ser ninguém assim. Sentença de fracasso. E de fato, irmãos, eu estava contribuindo para essa sentença de fracasso. Tem horas que a gente não contribui, mas no meu caso, eu estava contribuindo para essas sentenças. E aí alguém chegou para minha mãe e falou assim, olha, a gente vai colocar ele perdido. Sentença de perdição. E eu fiquei lembrando disso na história da minha vida e fui percebendo como que Deus faz história, irmãos, na nossa vida, quando Ele coloca em nossos corações uma postura de seguir adiante e avançar. Eu lembro, irmãos, naquele tempo que as sentenças foram dadas sobre a minha vida, e a minha vida realmente estava à deriva, perdido, completamente sem esperança, sem expectativa, um jovem sem futuro, sem estudo, com a terceira série do primário, já velho. Irmãos, essa sentença era uma sentença de fracasso total. Mas um dia, no quarto da minha casa, Jesus me encontrou, de joelhos no chão, clamando o seu nome. E quando Ele entrou na minha vida, foi uma só vez. Eu cheguei para mudar as sentenças de morte e de fracasso sobre a sua vida. Tu és meu e eu vou fazer história na sua vida. Gente, eu comecei a caminhar, passei por todas as etapas da minha vida, na igreja, no início da minha juventude, comecei a caminhar, fui consagrado a obreiro, diácono, evangelista, fui ordenado a pastor, estudei, me formei, concluí, fiz cursos, avancei, porque o Senhor tirou as sentenças de fracasso sobre a minha vida. Qual é a sentença de fracasso que está sobre a sua vida? Pairava, agora eu falei certinho, viu? Eu tinha que falar isso, né? Pairava sobre Esther, pairava sobre o povo de Deus uma sentença de morte, pairava na minha vida várias sentenças, e paira sobre a sua vida também várias sentenças, porque ao olhar para as nossas vidas, muitas pessoas olham a partir da perspectiva humana, não tem futuro, nada vai acontecer e vai acabar assim fracassado. Não, irmãos, nós fomos chamados para a hora da decisão, e na hora da decisão, Jesus diz para nós, marcha e vai até o fim. Não havia espaço, irmãos, para Esther voltar atrás, não havia espaço para covardia, para medo, e ela até tentou salvar a sua pele a princípio. Olha aqui, Mardoqueu, eu não posso ir lá na presença do rei, porque é contra a lei. Se eu for lá, há uma sentença de morte, irmãos. Esther não estava percebendo, Esther ainda não estava com seus olhos abertos, para entender que ela não tinha opção. Qualquer lugar que ela seguisse, haveria uma sentença de morte. Se ela não fala nada, Mardoqueu disse para ela, o livramento virá de onde? O livramento virá de outra parte, porém, você e a casa do seu pai vão perecer. Irmãos, não havia escolha para Esther, ou ela avançava, ou ia em frente, ou ela avançava, ou prosseguia. Você está entendendo o que Jesus está falando para que
nesse tempo e nessa geração, nós estamos vivendo um tempo que não há espaço para você se esconder, não há espaço para você se calar, não há espaço para nós voltarmos atrás, só há espaço para a gente arriscar, sabe aonde? Na presença do Rei. Agora eu vou te ensinar aqui como reverter essa sentença que paira sobre a sua vida e sobre as nossas vidas. Você já pensou sobre alguma sentença que paira sobre você? Eu estava conversando com o Carlinho aqui, a nossa levita, e existia também na vida dela várias sentenças de fracasso, várias sentenças de destruição. Hoje está ali casada como serva de Deus, prosseguindo na obra do Senhor. Irmãos, não há sentença quando a palavra de Deus entra na nossa vida para reverter a nossa história. A gente precisa acompanhar aqui nesse texto como que essa história pode ser revertida. Eu quero viver a reversão de toda a sentença de Satanás contra a minha vida, toda a sentença caótica lançada contra a minha vida. Eu quero viver uma reviravolta e em nome de Jesus nós iremos viver. Então, pastor, o que eu faço? Se você quer viver essa virada na sua vida, se você quer viver a superação de todas essas sentenças, a primeira coisa a fazer, qual é? A primeira coisa que a gente é chamado a fazer para reverter toda a sentença contra a nossa vida é entrar na presença do Rei. Irmãos, não tem como viver fora da presença do Rei e ver a reviravolta das sentenças sobre as nossas vidas. Não há espaço para isso. Aonde que a gente vive a mudança das sentenças? Na presença do Rei. Olha o que Esther respondeu o seu primo pai: e assim irei ter com quem? Com o rei. Quando ela recebeu essa exortação de Mardoqueu, ela já estava há 30 dias fora da presença do rei. Há 30 dias o rei não a chamava para a sua presença, e ela sabia que entrar na presença do rei de penetra, para qualquer um significava morte. Havia uma lei de sentença de morte para aquele que entrasse de penetra na presença do rei. Mas Esther não era qualquer uma, irmãos. Esther era a rainha da Pérsia. Para qualquer um podia haver a sentença de morte, mas para aquela que foi eleita pelo amor do rei, aquela que foi eleita pela graça do rei, aquela que foi eleita pela benevolência do rei, aquela que foi coroada pelo rei e aquela que recebeu o banquete do rei, para ela não tinha morte, só tinha a vida do rei e a graça do rei sobre a sua vida. A primeira coisa que nós somos chamados a fazer, então, irmãos, é entrar na presença do rei. Quando a gente está fora da presença do rei, e Esther estava 30 dias fora da presença do rei, como é que é a situação? Há perigo, há medo. Fora da presença do rei, existem várias possibilidades de destruição, de caos, mas na presença do rei, o rei estende o cetro da sua graça. Do ponto de vista de qualquer um naquele rei, havia-se o medo de entrar na presença do rei, mas ela era a rainha eleita pelo amor de Deus, e quando ela tomou a coragem e falou: eu vou na presença do rei, ainda que seja contra a lei, se perecer, pereci. Ela foi, e quando ela foi, não teve morte para ela, não teve sentença, não teve punição. Pelo contrário, quando ela chegou na presença do rei, o rei estendeu o seu cetro de graça. Jesus está te chamando: vem para a minha presença. Há quanto tempo você está fora da presença do rei? O Esther estava há 30 dias fora da presença do rei, irmãos, mas nós somos chamados a entrar na presença do rei, porque somente na presença do rei pode haver restauração e transformação para a nossa vida. Jesus te trouxe aqui, nos trouxe aqui nessa noite para dizer: venha à minha presença, eu quero você em minha presença para transformar a sua vida. Quem quer na presença do rei aí, irmãos? A sentença de morte acabou, porque no lugar da sentença de morte, veio sentença de vida, veio sentença de triunfo. Os judeus não pereceram, pelo contrário, receberam triunfo contra toda a sentença de morte. Então a primeira coisa que nós somos chamados a realizar é vir rápido para a presença de Jesus.
E a segunda coisa que Esté fez, irmãos, para reverter essa sentença de morte, suplicar o rei. Ela entrou na presença do rei para fazer o quê, irmãos? Ela entrou na presença do rei para suplicar em prol do seu povo. E quando a gente suplica na presença do rei, irmãos, ele responde o nosso clamor, as nossas lágrimas e as nossas orações. A gente pode falar para todo mundo as nossas causas, porque é próprio do ser humano falar, mas o único que vai mudar a nossa história é o rei. Por isso, nós temos que priorizar a súplica diante do nosso rei. Quando a gente entra na presença do rei, a gente entra para pedir: Jesus, muda a minha vida e muda a minha história. É isso que Jesus nos ensina acerca da súplica ao seu nome. No capítulo 18 de Lucas, Jesus ensina para nós essa busca de súplica em sua presença. Ele conta a parábola do juiz iníquo, que não queria atender uma viúva. E de tanto ela insistir, de tanto ela suplicar, ela ganhou aquele juiz iníquo no cansaço, e o juiz iníquo atendeu a sua súplica e atuou na sua causa. E aí Jesus fala para os seus discípulos: não fará justiça, Deus não fará justiça ao seu povo que clama a Ele dia e noite. Ele quer ouvir a nossa súplica, e somente Ele, irmãos, tem condições de mudar a nossa história. Converse sim, fale sim para algumas pessoas que são seus companheiros, seus amigos, mas saiba de uma coisa, irmãos: por mais que sejam os nossos amigos, por mais que sejam os nossos companheiros, o primeiro que a gente deve apresentar a nossa súplica é o nosso rei. E Ele está com os céus abertos para receber o nosso clamor e a nossa súplica, e mudar as sentenças de morte sobre as nossas vidas. Nós vivíamos debaixo de uma sentença de morte, e hoje Jesus Cristo, através do seu Evangelho, nos deu uma sentença de vida, para a gente continuar marchando em sua presença. Em terceiro lugar, se eu quero viver a reversão dessa sentença de morte, eu sou chamado à ousadia e à coragem na presença de Deus. E às vezes, irmãos, é necessário a gente receber um choque de realidade para essa coragem vir e tomar o lugar do medo. Às vezes é necessário a gente tomar um choque de realidade para a dúvida e a fuga dar lugar à ousadia e à coragem para a gente marchar. E aqui a gente encontra isso na vida de Mardoqueu. Esté estava dentro do palácio, mas ela estava alheia a tudo aquilo que estava acontecendo no reino. Esté estava no palácio, mas estava alheia acerca de tudo aquilo que estava acontecendo acerca do seu povo. E quando ela foi solicitada a suplicar em prol do seu povo, ela não percebeu o estado da coisa que ela estava vivenciando. Ela também era uma judia, e portanto a sentença de morte também estava sobre a sua vida. E aí Mardoqueu diz para ela: se você se calar, o que vai acontecer, irmãos? Se você se calar nesse tempo, o socorro virá de outra parte, mas você e a sua família irão perecer. O que significa, irmãos? Ela recebeu um choque de realidade, recebeu um despertamento para prosseguir e entrar na presença do rei. E é necessário a gente ser exortado pela palavra do Evangelho, para que a ousadia venha no lugar de toda fuga, de todo medo e de toda covardia. Às vezes a covardia quer segurar e prender o nosso coração, tentando impedir a gente de se aproximar e de se lançar na presença do rei. Mas com essa exortação de Mardoqueu, Esté tomou coragem e colocou a sua vida à disposição do clamor do seu povo. Eu vou lá, se perecer, pereci, mas eu vou. O que significa, irmãos? O medo, a fuga, a covardia deu lugar à ousadia, e ela foi. E quando ela foi surpreendida pela graça do rei na sua vida. Jesus nos chama, irmãos, a avançar ousadamente em sua presença. Os covardes e os tímidos ficarão de fora, mas aqueles que ousarem a entrar e avançar na presença do rei, verão a glória do rei se manifestando sobre a sua vida.
E em último lugar, para a gente fechar aqui, como reverter esse quadro? Como reverter essa sentença? O texto mostra para nós que existiu, para a reversão desse quadro, uma unidade de clamor na presença do rei. Olha o que Esté diz, lá no início, lá naquela parte lá: vai, ajunta todos os judeus. Ajunta quem, irmãos? Ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. E ajunta para quê, irmãos? E jejuai por mim, e não comam e nem bebam por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também, assim jejuaremos, e irei ter com o rei. Houve aqui uma unidade de clamor. Todos os judeus que estavam na capital do Império da Pérsia foram chamados a se ajuntar nesse clamor, nessa súplica, porque tudo que estava acontecendo envolvia a vida de todos os judeus, e foi necessário todos os judeus se lançar nesses 3 dias de quebrantamento diante de Deus. E depois de 3 dias clamando ao Senhor, ou melhor dizendo, é verdade, depois de 3 dias clamando ao Senhor, invocando o Rei dos Reis, a resposta veio. Esté entrou na presença do rei e recebeu a graça que transformou a sua vida, a vida do seu povo, de morte para a vida. O Senhor te chama nessa noite a clamar. Está em jogo, irmãos, a minha vida, a sua vida, a nossa família, está em jogo a nossa história. E quando está em jogo todas as coisas, nós somos chamados a nos quebrantar diante do Senhor. Domingo pela manhã nós estamos fazendo um clamor aqui às 8 horas da manhã, pedindo a Deus: Senhor, nós queremos ver famílias restauradas nesse bairro. Nós queremos ver vidas transformadas nesse lugar. Nós queremos ver pessoas encontrando a sentença de vida no lugar da sentença de morte. E quando a igreja, irmãos, se une em oração, quando o povo de Deus se quebranta diante do Senhor, Deus faz história na nossa vida. O que é que você e eu vamos fazer nessa noite? Existe uma chamada de ousadia para nós. Existe uma chamada de coragem. Nesse tempo de decisão, irmãos, não havia espaço na vida de Esté para voltar atrás. Não havia espaço para o medo, para a covardia. Não havia espaço para tentar salvar a sua pele. Só havia espaço para entrar na presença do rei. Vamos nesse momento a uma canção, e depois eu quero te convidar a fazer o que Esté e o povo de Deus fez lá em Suzã, para o Senhor transformar a nossa vida. Nós queremos viver novas sentenças de Deus sobre as nossas vidas. O único decreto que pode triunfar nas nossas vidas é o decreto de Jesus Cristo. Em Colossenses diz que ele anulou todas as sentenças de morte que pesava contra as nossas vidas, toda a sentença de acusação, toda a sentença de delito, ele rasgou, cravou sobre a cruz e nos trouxe um decreto de vida. Agora tu és meu para viver uma nova vida em minha presença. É esse decreto que Jesus quer aplicar nas nossas vidas. Vamos uma canção e depois uma oração. E não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. E não há doença e nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra
se fechem diante da tua voz, e não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, aleluia, Jesus. Se te calares, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento virá de outra parte, sairá para os judeus. Não dava para Esther se calar, irmãos. Não dá para você se calar. Não dá para a gente se esconder atrás das nossas justificativas. O Senhor nos chama, avance ousadamente. Mardoqueu, ele tinha uma convicção tão profunda, irmãos, que ele sabia que o livramento viria, o canal poderia até ser outra pessoa, a fonte era uma só, Deus era a fonte do livramento, mas Mardoqueu percebeu que Deus havia levantado Esther para aquele momento. Quem sabe você não foi levantada para esse momento? Quando a história termina, a gente entende que de fato Esther havia sido levantada para aquele momento, para entrar na presença do rei e apresentar o seu clamor, que ia transformar a sua vida e a vida do seu povo. Não se cale nessa noite. O Senhor te chama, venha à minha presença. Se você nesse momento quer entrar na presença de Deus nesse sentido, Senhor, eu quero estar na sua presença. Esther conseguiu vencer 30 dias fora da presença de Deus, e aquele dia, através da ousadia que Deus despertou no seu coração, ela entrou na presença do rei e viu todas as coisas mudando e sendo transformada na vida do seu povo. Fique de pé nessa noite, vamos fazer essa oração, mas eu tenho que te convidar nessa noite a entrar na presença do rei, como Esther foi convidada, foi instigada, foi incentivada por Mardoqueu a entrar na presença do rei. O Senhor te trouxe aqui para dizer, venha correndo para a minha presença. Eu quero mudar todas as sentenças contra a sua vida. Irmãos, não há sentença de morte que pode sobressair e sobrepujar a nossa vida na presença do rei. É certo que na presença do rei a gente enfrenta desafios, sim. É certo que na presença do rei nós enfrentamos batalhas, sim. Enfrentamos dores, sim. Enfrentamos combates, sim. Mas é outra coisa a gente enfrentar tudo isso na presença do rei e com o consolo do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele te chama nessa noite, eu quero você na minha presença para transformar a sua vida. Se você quiser fazer como Esther aqui nessa noite, eu quero ousadia, eu quero intrepidez para dar esse passo de fé, para dar esse passo na presença de Jesus e caminhar fervorosamente com Ele até o fim da minha vida. A oportunidade está aberta para mim e para você nessa noite. Se você quiser nesse momento, coloque a mão no seu coração e fale com Ele, Jesus, eu quero entrar e viver na sua presença. Na presença do Senhor, a fartura de alegria, a transformação. Na presença de Jesus, a vida. Na presença de Jesus, a força para nós continuarmos a nossa trajetória. Satanás, ele lança muitas sentenças contra as nossas vidas. Satanás lança muitas acusações contra as nossas vidas, irmãos. Mas na presença de Jesus, nós superamos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Coloque a sua mão no seu coração nessa noite e vamos orar juntos aqui nessa noite. Eu vou pedir a Deus, Senhor, traga essa ousadia para nós. Nós estamos vivendo momentos decisivos,
Os valores do Evangelho estão sendo pisoteados. Estamos vivendo uma geração que se levanta odiando os valores do Evangelho. Estamos vivendo uma geração que tem repulsa pelos princípios do reino de Deus, a tal ponto de nos chamar de retrógrados, a tal ponto de dizer que nós sustentamos discursos de ódio. Isso porque os valores do Evangelho estão dando lugar aos valores desse tempo e dessa geração. Então, nesse tempo de transição, irmãos, vamos pedir a Ele para nos fortalecer. Vamos pedir a Ele para reverter todas as sentenças, para que a gente viva uma vida abundante em Sua presença. Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite buscando a Tua face. Estamos aqui nessa noite buscando a Sua presença. Pai, às vezes dá vontade de fugir, às vezes dá vontade de se esconder, às vezes, Senhor, o medo tenta triunfar sobre as nossas vidas, às vezes a covardia tenta segurar os nossos corações e nos paralisar, mas em nome de Jesus, Senhor, que isso tudo caia por terra e que a ousadia do Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. A Tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo e de cobardia, mas o Senhor nos deu espírito de amor, poder e equilíbrio. Que esse Espírito venha sobre nós, Senhor, dominando as nossas vidas e levando-nos, Senhor, à Sua presença para vivermos essa transformação, essa restauração de vida, de frutificação, de transformação. Jesus, visita os nossos lares nessa noite. Nós queremos a nossa família, Senhor, na Tua presença, guardada pela Tua palavra. Jesus, venha trazer sentença de transformação e restauração sobre as nossas famílias também. Nós não estamos te buscando em vão, Senhor. Nós cremos no Rei da Glória. Nós não servimos o Rei Artaxerxes ou o Rei Assuero. Nós servimos ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aqui na Tua presença, Senhor, nós te clamamos para que haja vida, transformação e regeneração. Dê, Senhor, um tempo de avivamento, um tempo de renovação, um tempo de triunfo para as nossas vidas, como o Senhor deu para o seu povo, depois daquele clamor e da entrada da rainha Esther na presença do rei. Que nós possamos triunfar também pelo nome de Jesus e pelo Rei que está presente nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Aplauda Jesus. Ferrolhos, nem portas, diante da Tua voz, e não há doenças, e nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, aleluia. Você pode dizer amém nessa noite. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Jesus. Mais uma vez Deus usou, tomai o assento, por favor. Mais uma vez Deus usou a vida do pastor Fábio para trazer uma palavra poderosa nas nossas vidas. É hora de decisão. Você já tomou a sua nessa noite, depois dessa palavra? Aleluia. Que nós possamos sair daqui deste lugar decididos a atuar na obra do Senhor e ir diante do nosso Rei, que Ele está pronto a nos receber. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos, nesse momento, dar continuação à nossa adoração ao Senhor, no momento de dízimos e ofertas, irmãos, esse momento a qual o Senhor convida as nossas vidas de maneira generosa a ser participantes da sua obra. Paulo, quando estava convocando oferta aos irmãos necessitados da Judéia, ele convida aos irmãos de Coríntios a contribuir, segundo Deus propôs em seu coração. E o que Paulo mais